E aí, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como criar uma tabela dinâmica no Excel, tá? Eu tenho 3 exemplos aqui de tabela dinâmica, deixa eu mostrar para você aqui, tá? Então eu tenho esse exemplozinho aqui, que é uma tabela dinâmica bem mais seccionada, certo? Um exemplo aqui de uma tabela dinâmica um pouco mais simples, também seccionada, também com várias seções aqui, mas com filtros, utilizando filtros. E uma tabela dinâmica aqui, utilizando também aqui segmentação de dados, tá? Eu vou te mostrar mais ou menos como você pode chegar a esses resultados. E eu tenho uma planilha de dados aqui, que é a planilha justamente que a gente vai utilizar para montar a tabela dinâmica. Esse tema no Excel, tabela dinâmica, é um tema muito extenso, existe muita coisa para ser aprendida sobre tabela dinâmica, então eu vou te mostrar aqui o essencial, como você criar uma, personalizar e utilizar as principais ferramentas aqui para você conseguir filtrar melhor aí os seus dados, né, mostrar melhor os seus dados, fragmentar melhor os seus dados, certo? Mas existem muitos outros recursos, o vídeo levaria horas se eu fosse explicar tudo, certo? Então em outros vídeos separados eu explico algumas ferramentas um pouco mais específicas, ok? Vale lembrar que essa planilha está disponível para download, tá? Não só os dados, como também aqui as planilhas de exemplo, tá? As tabelas dinâmicas de exemplo. É só acessar o link aí na descrição do vídeo e baixar o seu arquivo. Bom, vamos lá então, eu vou utilizar esse exemplo aqui só para te mostrar o que é uma tabela dinâmica. Basicamente ela é uma tabela, como o próprio nome já diz, só que ela vai se alterar de acordo com uma dinâmica que a gente desenvolver. E isso é muito personalizável, porque você mesmo pode criar essa dinâmica, certo? Então eu quero classificar meus dados de acordo com o quê? Aqui nessa tabela dinâmica que a gente vai criar, nós estamos utilizando como dados aqui alguns registros aqui de algumas operações de entrada e saída de valores, tá? Em uma determinada data, realizadas então por um responsável com um destino, uma determinada cidade, um estado, né, uma unidade federativa e o status, certo? Então basicamente essas são as informações, tá? De todas as 3 tabelas aqui que eu criei. Deixa eu só mostrar como funciona, né, para a gente depois fazer a criação delas, tá? Aqui, por exemplo, eu fiz uma filtragem através dos estados, certo? Então aqui eu tenho os estados, certo? E as cidades que pertencem a cada uma desses estados e os valores correspondentes a cada uma delas, tá? E aqui um total de entradas e aqui um total de saídas e um total geral. Perceba que a dinâmica é essa do primeiro exemplo. Já o segundo exemplo utiliza os mesmos dados, mas a dinâmica é diferente. Perceba aqui que eu tenho também a soma de valores através de estados e cidades aqui, operação de entrada e saída e total geral, mas aqui eu tenho um filtro, tá? Então eu posso filtrar aqui por um responsável específico, por exemplo, o Daniel. Agora eu consigo ver apenas as movimentações do Daniel, certo? E eu também posso filtrar por status, então pendente. Então agora eu consigo ver apenas as movimentações do Daniel que estão pendentes. Ok? E aqui no exemplo 3 eu tenho uma tabela dinâmica utilizando os mesmos dados, conforme você consegue perceber aqui, só que aqui eu quero fazer a classificação de acordo com o status, tá vendo? Aprovado, cancelado e pendente, e aqui todos os estados. Eu não tenho, por exemplo, aqui a cidade, eu só quero saber os estados. Não quero, por exemplo, buscar os valores de cidades específicas. Mas eu tenho aqui o que a gente chama de segmentação de dados, que é mais ou menos um filtro, tá? Eu posso filtrar de acordo com determinados responsáveis. Por exemplo, só quero saber da Fabíola, só quero saber do Daniel, só quero saber do Jean, tá? Ou então eu quero saber do Jean, da Gabriela, da Fabíola e do Daniel, tá? Então posso selecionar vários. E aí esses valores vão sendo alterados aqui de acordo com o filtro que eu aplico na minha segmentação. Por isso que a gente chama de tabela dinâmica, tá? Que os valores vão sendo alterados aqui de acordo com a dinâmica que a gente desenvolve. Vamos lá então, vamos começar? Primeiro passo para você ter uma tabela dinâmica é fazer com que sua fonte de dados aqui, se ela pertencer ao Excel aqui, se ela estiver dentro de uma planilha do Excel, que ela seja formatada como tabela, exatamente como está aqui, tá? Então deixa eu só desfazer aqui a minha formatação de tabela, calma lá que eu já explico para você, tá? Aqui eu me refiro aqui, tudo bem? Então vamos supor que você tem aqui, ó, essa tabelinha no Excel. Você criou, né, na verdade, uma tabela, tecnicamente, entre aspas, tá, no Excel com os seus dados. Mas ela não está formatada como tabela para o Excel reconhecer aqui ela como uma tabela automática, de forma que você acrescente dados e o Excel puxa as formatações e também as formas de modo automático, ok? Você precisa fazer isso para sua tabela dinâmica funcionar corretamente. Como que você faz isso? Você seleciona a sua planilha inteira, tá? A sua tabela inteira. Para isso, é claro que você pode fazer uma seleção manual ou então com qualquer célula selecionada da sua tabela, do seu conjunto de dados aqui, do seu intervalo de dados, você vai pressionar o atalho Ctrl T no seu teclado. O Ctrl T ele vai selecionar a tabela toda, certo? Então, até do início até o fim dos dados, ok? E aí você vem aqui dentro da guia página inicial, no grupinho estilos, em formatar como tabela e escolhe aqui um formato. Eu vou colocar esse formatozinho aqui, tá? De azul claro.
ok? E linhas alternadas, de cores alternadas. Aí o Excel vai querer saber, sua planilha tem cabeçalhos ou não? Se você selecionou o cabeçalho junto, você vai marcar que a sua planilha tem cabeçalhos. Se não, você desmarca, tudo bem? Mas como eu selecionei o cabeçalho junto, então minha planilha tem cabeçalhos, vou dar um ok. E agora a minha planilha aqui foi formatada como tabela, certo? Isso aqui não vai alterar muito a funcionalidade, tá? Basicamente aqui eu só tenho um filtrozinho agora aqui em cima, ok? E o Excel vai fazer o reconhecimento automático e ele vai buscar também as alterações de forma automática caso eu adicione mais dados aqui e não apenas os dados que eu tenho no momento. E agora, Edu, como é que eu faço para inserir uma tabela dinâmica? Com qualquer célula da tabela selecionada, já que isso tudo aqui é uma tabela para o Excel, ok? Você vai dar um clique aqui em inserir. Perceba que quando eu clico aqui na tabela, eu tenho uma aba chamada design da tabela aqui, certo? Inclusive você pode mudar o nome da tabela. O nome da tabela, tabela 1. Se você quiser mudar, pode mudar aqui também, tá? Mas o que interessa pra gente é que com qualquer célula selecionada aqui, você clique na guia inserir e depois em tabela dinâmica aqui, tá? Você pode clicar aqui de uma fonte de dados externas, né? Buscar uma criação de uma tabela dinâmica de uma fonte externa, mas como nós já temos aqui uma tabela, um intervalo específico, a gente dá um clique aqui em tabela intervalo, certo? E ele vai selecionar basicamente esse intervalo aqui. Perceba que ele já trouxe o nome da tabela, tá vendo? Tabela 1, que no caso é o nome da tabela que a gente criou aqui, automaticamente. Perfeito, é isso mesmo, ele identificou que eu quero buscar os dados da minha tabela 1, que é essa minha tabela de dados. Agora, onde eu vou colocar minha tabela dinâmica? Numa planilha nova ou numa planilha existente? Se eu clicar aqui em planilha existente, eu vou ter que selecionar então um local específico de uma planilha que já existe aqui no meu arquivo para que a tabela dinâmica seja alocada. Geralmente a gente sempre escolhe uma nova planilha, para deixar que a tabela dinâmica ela fique apenas numa planilha, certo? Uma planilha específica apenas para a tabela dinâmica, tá? Então, nova planilha. E aqui a gente não marca essa opçãozinha aqui, né, ao adicionar estes dados ao modelo de dados por enquanto, porque isso aqui é um recurso avançado, tá? Deixa eu dar um ok aqui. E agora o Excel criou uma nova aba aqui para mim, uma nova planilha, na verdade, tá? Aqui na guia de planilhas, planilha 1. Eu vou jogá-la para o lado de cá, tá? Vou arrastar para o lado de cá e vou colocar aqui o nome de TD1, tá? Tabela dinâmica 1, primeiro exemplo, ok? Renomeei aqui. Aparentemente, você não vai perceber nada aqui, obviamente, tá? Mas você percebe que existe uma tabela inserida aqui, tá vendo? A tabela dinâmica número 1. Inclusive, você pode mudar esse nome. Não existe nada porque a gente precisa começar a criação, né? Começar a dinâmica da nossa tabela, certo? Quando você quando você insere uma tabela dinâmica e qualquer célula dessa tabela dinâmica está selecionada, aqui do lado de cá vai aparecer um painelzinho chamado campos da tabela dinâmica, tudo bem? Se você clicar fora, esse painelzinho provavelmente vai desaparecer, mas você clicou aqui dentro da tabela dinâmica que a gente criou, esse painelzinho aparece aqui do lado. E é justamente a partir desse painelzinho aqui que a gente vai criar, então, a nossa visualização de dados, né? A dinâmica que a gente vai querer para a nossa tabelinha, certo? O que a gente primeiro precisa entender é o seguinte, geralmente dentro de uma tabela a gente vai ter números, certo? Na maioria das vezes a gente vai ter números para analisar. Então toda vez que você quiser analisar valores, isso inclui valores individuais, contagem de valores, soma de valores, tá? Toda vez que você fizer operações com valores, você vai ter que entender que os valores eles precisam ser entendidos pelo Excel como valores, certo? Então aqui na nossa tabela de dados, a gente tem aqui os valores realmente em reais, tá vendo? Então a gente tem aqui os valores monetários. Então a gente quer analisar especificamente esses valores, só que filtrar esses valores de acordo com outros dados, responsáveis, cidade, data, operação, status e tudo mais, certo? Então o primeiro passo, claro, não precisa ser o primeiro, mas eu geralmente gosto de falar para você que o primeiro passo é mostrar para o Excel onde estão os valores que a gente quer filtrar, certo? Então aqui, ó, dentro da nossa tabela dinâmica, nós temos então todos os cabeçalhos, né, da nossa planilha de dados, tá? Então a gente selecionou a planilha, então todos os cabeçalhos, ó, registro, data, valor, operação, todos eles vão aparecer aqui, ó, registro, data, valor, operação. E aí você basicamente vai jogar eles para um desses 4 campos aqui, ó, tá vendo? Então a gente tem o campo de filtros, a gente tem o campo de colunas, linhas e valores. Então é justamente aqui nesse quadrantezinho aqui, ó, nesses valores que a gente vai colocar então o valor, tá? Então a gente clica, segura clicado e arrasta para cá, tá vendo? A gente jogou os valores aqui. Automaticamente o Excel vai fazer a soma desses valores, porque o padrão é que ele faça uma soma, mas isso não quer dizer que você precise necessariamente manter a soma. Já já a gente chega lá.
Então ele já somou todos os valores. Essa aqui é a soma de todos os valores, independentemente da condição. Agora a gente vai começar a filtrar esses valores, certo? A gente vai dividir esses filtros em linhas e colunas, ok? Então aqui eu tenho as colunas e as linhas. O que eu quero mostrar em linhas e o que eu quero mostrar em colunas? Vamos supor aqui que eu queira mostrar em linhas, então, os responsáveis. Então eu vou dar um clique aqui no responsável e jogar aqui nas linhas. Olha o que vai acontecer, ele vai jogar cada responsável numa linha. Perceba que os responsáveis, eles são repetidos aqui, tá vendo? Então existe uma lista muito grande de responsáveis, mas ele identifica basicamente quais se repetem, tá? E ele vai fazer ele vai jogar aqui todos os responsáveis que ele encontrou. Agora eu tenho aqui a soma dos responsáveis. Aí você fala, poxa Edu, aqui a soma não está mostrando, né, os valores como formato contábil, né, moeda, né? Geralmente o Excel traz os valores crus mesmo, tá? Não faça isso, tá? Não selecione aqui esses dados e clique aqui para formatar não, tá? Porque essa formatação aqui, se você aplicar a formatação de moeda aqui, ele vai formatar apenas esses campos e depois se a gente fizer modificações ali, a formatação não vai acompanhar, tá? O que você tem que fazer? Qual que é o ideal? O ideal é mostrar para o Excel aqui que os valores têm que ser mostrados como formato monetário. Tá? Então aqui onde a gente colocou a soma de valor, tá vendo? Valores, soma de valor. Tá? Lembrando aqui que ele está fazendo uma soma, mas a gente pode mudar a operação depois, tá? Você pode dar um clique aqui, ó, nessa setinha e clicar aqui em configurações do campo de valor, tá? Em configurações do campo de valor, você pode mudar inclusive o nome que aparece aqui, ó, ao invés de soma de valor, tá vendo? Que vai aparecer inclusive aqui na tabela dinâmica, você pode fazer uma alteração, por exemplo, e colocar aqui, ó, valor total, certo? Você pode mudar também, não tem problema, tudo bem? E aqui, ó, perceba que você pode fazer a soma, a contagem, a média, tá? Máximo, mínimo, certo? Existem algumas funções aqui, desvio padrão, tudo mais, contagem também, não necessariamente só a soma, tá? E existe então o botãozinho formato do número, você vai dar um clique aqui em formato do número e agora sim, ó, você pode escolher moeda, por exemplo, ou contábil, certo? Eu vou colocar aqui o valor contábil para ele fazer um alinhamento corretíssimo, né? Vamos dar um OK aqui e OK. Perceba agora, ó, que meus valores são mostrados de forma contábil agora, certo? Sempre com o valor, sempre com o símbolo da moeda. Se eu quero dividir em mais linhas, como é que eu faço? Então, ao invés do responsável, apenas do responsável, eu quero também que apareça aqui o status. Eu vou jogar o status aqui embaixo, tá vendo? Ó, eu peguei o status, tá? E joguei aqui embaixo. Sempre que você quiser retirar um item, tá? Você basicamente clica sobre ele e joga fora aqui, ó, tá vendo? Clicou, por exemplo, ó, deixa de novo, vamos lá. Vou pegar aqui o responsável, né? Agora eu quero o status. Vou pegar o status, jogo para cá, certo? Joguei para cá. Se eu quiser tirar ele daqui, tá? Eu posso remover campo, clicar aqui em remover campo, tá? Ou simplesmente clicar e jogar para fora, certo? Então, voltando aqui, se eu quero, por exemplo, inserir o status, eu seleciono, jogo ele aqui para baixo das linhas, tá vendo? Eu posso colocar quantos campos eu desejar aqui. Perceba aqui que a ordem faz diferença, tá? Então, eu coloquei aqui o responsável e embaixo eu coloquei o status. Olha só o que vai acontecer. O Excel vai mostrar para mim o responsável, todos os responsáveis e depois o status de cada um deles, tá vendo? Então, aqui, por exemplo, a Carla, ela teve um total de R$ 124.937, tá? Só que aqui os aprovados, os cancelados e os pendentes de cada um desses vendedores, tá? Se eu mudar, tá? Se eu jogar o status para cima, então eu clico, seguro clicado e arrasto. Se eu jogar para cima, então eu vou ter todos os status, depois a lista de responsáveis, né? De vendedores aqui, o responsável, certo? Então, por exemplo, todos os aprovados, todos os cancelados, todos os pendentes de cada um dos vendedores, certo? Então, isso vai depender muito da dinâmica que você aplicar. Um recurso interessante que você pode utilizar aqui para visualizar melhor os seus dados aqui, ó, porque eles ficam todos amontoados, né? Só o que diferencia aqui, na verdade, é só o negrito. Você pode vir aqui, ó, estando com a tabela dinâmica selecionada, e quando eu me refiro a selecionar a tabela dinâmica, eu me refiro a qualquer célula, tá? Não precisa ser a tabela toda. Você tem duas guias aqui novas, tá? Análise de tabela dinâmica e design. Essas guias vão mudar de acordo com a versão do Excel. Em versões mais antigas elas mudam um pouquinho, tá? Mas basicamente aqui dentro do grupinho design, você vai encontrar aqui, da guia design, você vai encontrar o grupo layout, que você pode modificar algumas opções de layout aí, tá? Aqui dentro da opção linhas em branco, a gente pode colocar uma linha em branco após cada item, tá vendo? Ó, inserir uma linha em branco após cada item. Então perceba que o Excel coloca uma linha em branco assim que ele finaliza, então, os status, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho os status, ele coloca uma linha em branco aqui para fazer a divisãozinha, tá? Se você achar melhor para o seu design, você pode incluir essas linhas em branco aqui. Pode retirar elas também, tá? Ó, se você quiser retirar, só dá um clique aqui em retirar, mas eu acho bacana a gente deixar uma linha em branco para separar. Também aqui dentro do grupinho layout, tá? A gente tem a opçãozinha subtotais aqui, e a gente pode colocar aqui não mostrar subtotais, ou seja, os totais aqui eles não serão exibidos, tá? Se você não quiser mostrar, ou você pode mostrar subtotais no início do grupo, que é justamente onde eles estão aqui. Então, na verdade, a soma dos valores, né, por exemplo, a soma de todos os aprovados deu esse valor, ela vai aparecer aqui em cima. Você pode, inclusive, colocar
no final, tá? Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, aprovado total, então vai aparecer a soma aqui embaixo e não, na verdade, lá em cima, tá? Você que escolhe também aqui. Eu vou deixar aqui, no caso, a soma ali no início, tá? Do jeito que a gente tinha feito no início. Toda vez que você clica fora aqui, você percebe, né, que o campo de tabela dinâmica some, então você clica aqui dentro da tabela dinâmica, ele reaparece. Você pode fazer também a filtragem através das colunas. Vamos colocar aqui a operação nas colunas, que é a operação de entrada e saída, tá vendo? Então aqui agora eu tenho as minhas colunas, então além dos rótulos de linhas, divisão de linhas, eu tenho agora também uma fragmentação dos meus dados, né, através das operações. Então quais são as minhas operações? Entrada e saída. Então as únicas operações que eu tenho aqui, ó, na coluna de operação são entrada e saída, certo? Então aqui você vai ver apenas entrada e saída depois do total geral, tá? Então aqui de aprovado eu tenho isso de entrada e isso de saída, certo? E aqui também as entradas e saídas de cada um dos responsáveis e depois o total também de cada um dos responsáveis, certo? Então você pode fazer uma filtragem ainda maior. Esses botõezinhos aqui de recolhimento, tá, servem para você recolher os itens, tá vendo? Então aprovado eu clico aqui, então eu recolho o aprovado, recolho o cancelado, recolho o pendente, tá? E aí se eu clico de novo, eu vou ter todas as opções sendo mostradas aqui, então eu posso fazer um recolhimento dos meus dados aqui, caso eu não queira ver todos os dados, queira ver apenas algumas seções. Vamos retirar aqui os status, tá? Deixa eu retirar aqui, ó, remover campos, status, tá? Eu quero mostrar para você essa opçãozinha aqui, ó, adiar atualização do layout. Toda vez que você adiciona itens aqui à sua tabela dinâmica, aos relatórios aqui, tá? Para os campos, na verdade, o Excel já vai fazer a atualização automática aqui da sua tabela dinâmica. Mas você não precisa necessariamente deixar dessa forma. Você pode clicar aqui nessa opçãozinha adiar atualização do layout para que você insira todas as opções primeiro, todos os campos primeiro e depois atualize manualmente a sua tabela. Então se eu venho aqui, por exemplo, e coloco aqui status nas minhas colunas, não vai aparecer absolutamente nada, tá? Aí eu tenho que clicar aqui em atualizar para que o Excel coloque os status aqui na minha coluna, tá? Mas eu gosto de deixar desmarcado aqui para ele fazer a atualização automática. Fica a teu critério e também a critério do poder da sua máquina, né? Olha só, como eu estou fazendo a filtragem de duas colunas aqui, de dois campos, na verdade, em colunas, o Excel vai fazer a separação basicamente em dois grupos de colunas, né? Então aqui eu tenho as entradas, tá vendo? Porque eu coloquei a operação em cima, tá? E as saídas, certo? E depois o total geral, entre as entradas e as saídas, divididos de acordo com o status, que vem em segundo lugar, certo? Então perceba que a divisão das colunas, ela vai seguir mais ou menos a mesma lógica da divisão das linhas, só que de forma aqui vertical, certo? Se eu mudo aqui e jogo o status lá em cima e a operação, tá vendo que agora o status vai aparecer aqui só os aprovados, os cancelados e os pendentes. Aí, Edu, não apareceu os cancelados totais e os pendentes totais, porque eles estão retraídos. Perceba que a gente deixou retraído? É só clicar aqui no maisinho, e aí o Excel vai fazer então a amostragem total dos meus dados. Deixa eu só retirar aqui um dos itens, tá? Aqui a operação, por exemplo, deixa eu remover, deixar a tabela um pouquinho menorzinha, só para te mostrar outras funções também de tabela dinâmica. E uma dessas funções é que a gente não viu ainda, é a função de filtro, tá? Deixa eu colocar aqui nos filtros a unidade federativa, tá? O F, né? Então o Excel vai jogar aqui em cima, tá? O meu campo, né? Destino aqui, o F, que é basicamente o nome que eu dei aqui, o nome que existe exatamente na minha tabela, o nome original, ok? E aqui ele vai colocar um filtro. Então ele está filtrando tudo por enquanto. Mas vamos supor que eu queira filtrar aqui só os itens de Pernambuco, tá? Então os valores de Pernambuco. Eu vou dar um OK aqui. Só vão aparecer os valores de Pernambuco, mas de acordo com a dinâmica que eu montei para minha tabela. Ou seja, os vendedores, né, os responsáveis, e aqui depois os campos de aprovado, cancelado e pendente, certo? Então aqui eu posso inclusive incluir mais filtros, tá? Então além do filtro de unidade federativa, eu também quero o filtro de operação, certo? Então eu quero filtrar de Pernambuco, mas não tudo, de Pernambuco só as entradas, tá? Então Pernambuco só as entradas. Perceba que o Diego aqui, por exemplo, ó, ele não teve nenhuma aprovada, nenhuma cancelada, só uma entrada pendente. Então se não houver dados, o Excel vai mostrar aqui um campo vazio. Deixa eu te mostrar agora um pouquinho aqui das datas, tá? As datas, elas têm, deixa eu colocar aqui as datas em cima, tá? Dos responsáveis. As datas, elas têm um funcionamento um pouquinho diferente, tá? Então aqui eu tenho só datas de 2023, né? Então aqui eu vou mostrar apenas datas de 2023 de acordo com determinados meses. Meses e a data aqui embaixo, tá vendo? Ele colocou meses, colocou dias e colocou a data aqui embaixo, certo? Então ele pode fazer essa fragmentação. Perceba aqui ó, que os meses estão trancados, janeiro, porque eu tenho um filtro aqui, né? Deixa eu só colocar aqui, deixa eu só selecionar tudo aqui, para ele não filtrar apenas por unidade federativa, e também deixa eu colocar aqui ó, tudo para as operações, certo? Entrada e saída, ok? Então eu tenho aqui janeiro e fevereiro, basicamente. Então
Então se eu clico aqui em janeiro, eu vou ver aqui que eu tenho todos os dias de janeiro aqui, dias que contém dados, obviamente, certo? Então ele vai abrir aqui um leque, e se eu clico em uma determinada data, ele vai abrir aqui a responsável e a data, ou responsável e a data específica, sabe? Tá vendo? Ele vai abrir nessa escadinha aqui. Bom, eu não preciso necessariamente classificar dessa forma. Então aqui, ao invés dos dias, né, eu posso remover esse campo aqui e ficar apenas com os meses, tá vendo? Então eu tenho aqui só os meses, tá vendo? Janeiro, fevereiro, aqui janeiro, aí todos os responsáveis de janeiro, e tem aqui fevereiro, todos os responsáveis de fevereiro, e aí os dias especificamente, não necessariamente, os meses na verdade, né, e não os dias todos divididos exatamente como a gente tinha ali. Eu posso remover a data também se eu quiser, tá? Então se eu removo o campo data, agora eu só tenho os meses, então não tem a data completa, certo? Eu só tenho os meses, então janeiro e fevereiro, só quero ver de janeiro e fevereiro, então eu quero ver só de janeiro e fevereiro, sem necessariamente observar aqui a data específica, certo? Só a data, só o mês mesmo. Então janeiro, Antônio, aprovado, cancelado, pendente e assim por diante. Uma coisa que eu quero mostrar para você também é a questão da largura das colunas, tá? Então deixa eu ver aqui, se eu vou aplicar um filtro aqui, vamos ver se a largura das colunas vai mudar. Tá vendo que mudou? De acordo com o valor aqui, então as minhas colunas elas ficaram um pouquinho mais estreitas, tá? Então elas vão se adequando ao tamanho do valor, certo? Ao tamanho do número que eu tenho aqui dentro. Isso não precisa necessariamente acontecer, tá? Vamos supor que eu queira que as minhas colunas tenham uma largura fixa. Então aqui a largura da coluna B é 17,7. Vamos colocar aqui uma largura de 18, certo? Na C e na D vou selecionar as duas aqui, colocar uma largura aqui de 18 também, tá? Então eu quero que as minhas colunas B, C e D tenham sempre 18, tá? Como é que eu vou fazer isso? Para que o Excel não fique alterando, né, a largura sempre que eu modificar os meus dados. Dou um clique com o botão direito aqui no campo, que no caso seria o campo de valores, né? E eu venho aqui em opções da tabela dinâmica, certo? E aqui eu vou desmarcar essa opçãozinha, ó, ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar, tá? Então ele não vai ajustar a largura das colunas sempre que atualizar os dados, tudo bem? Existem várias opções aqui para você mudar, mas não é o propósito dessa aula, tá? O propósito é simplesmente te mostrar como criar uma tabela dinâmica, basicamente, tá? O restante dessas opções mais avançadas a gente pode ver em vídeos específicos. Desmarquei, vou dar um OK. Agora toda vez que eu fizer uma modificação aqui, por exemplo, agora eu quero do Paraná, certo? Então aqui perceba que a minha largura ela permanece igual, certo? Das colunas. Aqui se os números não aparecerem é porque a largura da coluna está muito pequena, tá? É só aumentar um pouquinho aqui, tudo bem? Então aqui ao invés do Paraná agora, você pode selecionar vários itens no filtro também, tá? É só colocar essa opçãozinha aqui, ó, marcar essa opçãozinha, selecionar vários itens. Agora eu quero, por exemplo, Bahia, Goiás e Paraná. 3 estados, vou dar um OK aqui. Agora eu exibo os dados dos 3 estados de acordo com a dinâmica que eu criei entre os meus campos da tabela. E por fim, a gente vai mexer agora com a segmentação de dados, tá? Então, com qualquer célula da tabela dinâmica selecionada, a gente vem aqui em análise da tabela dinâmica, que é a nova guia, né, que foi aberta, e a gente dá um clique aqui em inserir segmentação de dados. Segmentação de dados, nada mais é que uma espécie de filtro, né? Só que um filtro um pouquinho mais visual, né? Exatamente como a gente viu no exemplo. E aí a gente pode segmentar esses dados de acordo com várias dinâmicas, tá? De acordo com vários campos da nossa tabela dinâmica. Então vamos supor aqui que eu queira fragmentar os dados, né? Segmentar os dados através dos responsáveis. Eu vou dar um clique aqui em responsável e OK. Ele vai inserir essa tabelinha aqui, tá? Esse campinho que você pode mover inclusive, certo? Eu vou mover pro ladinho de cá. Aqui não fica muito legal porque eu já tenho aqui, na verdade, né, os meus responsáveis, tá? Então deixa eu tirar os responsáveis aqui das linhas, certo? Remover o campo aqui. E aqui nas linhas eu também vou tirar os meses e eu vou colocar aqui a cidade, tá? Vou colocar aqui nas linhas as cidades. Então todas as cidades vão aparecer aqui agora. E agora eu quero filtrar por responsável. Perceba que eu fiz a segmentação através de responsável. Então eu estou vendo aqui todas as minhas cidades, tá? Os valores aprovados, cancelados e pendentes e o valor total. Agora eu quero saber só do Diego. Dou um clique aqui no Diego, então só vou ver os valores do Diego agora. Só da Gabriela. Então eu vejo só os valores da Gabriela. Quando um campo não aparece, tá? Uma coluna desaparece aqui, é porque não existe dado para aquela coluna, tá? No caso aqui, um dos nossos status, tudo bem? Daniel, então vou ver agora só os dados do Daniel. Se eu quero selecionar vários de uma vez, eu dou um clique aqui, ó, seleção múltipla, e agora eu seleciono, por exemplo, ó, Daniel, Fabiola e Jean. Certo? Então eu vejo os dados dos 3 juntos aqui de acordo com as cidades e de acordo com os status aqui em colunas. E esse botãozinho aqui com um X, tá? Ele vai fazer a limpeza do filtro. Então clica aqui, limpa o filtro e agora todos os valores aqui somados vão aparecer. Uma última coisa que eu quero mostrar para você aqui é a respeito dos valores, né? Que eles podem ser somados, mas também você pode inserir outras operações, tá? Então aqui a gente está fazendo uma soma do valor total, tá? Perceba que o valor aqui dentro do campo de valores, tá? Ele está sendo somado. A gente até trocou o nome, tá? Para valor total.
Mas se você clica aqui na setinha e clica aqui em configurações do campo de valor, como a gente já tinha visto anteriormente, como eu disse para você, a gente pode trocar, tá? Então aqui ó, a gente vai colocar contagem agora, vamos dar um OK. Agora eu estou fazendo a contagem, tá vendo? Então é claro que a gente vai ter que mudar aqui o campo, né? Obviamente se a gente está contando, né, configurações do campo, formato do número não pode ser moeda, tem que ser geral, né? Tem que ser número aqui, ou número ou geral, né? Então, obviamente, se a gente vai fazer uma contagem, a gente não pode fazer com formato de moeda. Então, aqui ele está fazendo uma contagem, olha, quantos de Anápolis aprovados? 5, quantos cancelados, quantos pendentes? Quantos aqui de Goiânia? 15, 1, 2, tá? E aqui o total. Então, a gente está fazendo uma contagem. Se você quiser também, pode fazer, por exemplo, uma média. Só que a média aqui, no caso, vai ser uma média de valores, né? Média dos valores. Então, novamente, a gente vai ter que mostrar isso aqui como valor contábil, né? Formatar aqui como valor contábil, ok. Agora está fazendo uma média de Feira de Santana, dos aprovados, dos cancelados, dos pendentes, uma média de Maringá e assim por diante, tudo bem? Então aqui você pode fazer a configuração que você quiser nos campos de valores, eu vou deixar a soma por padrão aqui, que é o que eu quero mostrar. Deixa eu só te mostrar agora como atualizar uma tabela dinâmica, tá? Deixa eu só voltar aqui com os filtros gerais, né, para mostrar todo mundo aqui novamente. Quando você atualiza seus dados aqui na tabela, tá? Esses dados não são atualizados diretamente, automaticamente dentro de uma tabela dinâmica, tá? Então, se a gente fizer alguma modificação aqui, a gente não vai conseguir ver essa modificação lá. Perceba aqui, ó, vamos fazer uma análise aqui, por exemplo, de responsáveis, fazer um filtro aqui, por exemplo, da Carla, tá? Então, a Carla aqui tem uns valores, e agora eu vou modificar alguns valores dela aqui. Deixa eu encontrar aqui, ó, Carla Gonçalves, 8.000, vamos colocar 5.000 aqui, e aqui tem um valor negativo aqui, menos 5.200, vamos colocar menos 1.000, certo? Vou fazer algumas modificações. Com relação a modificações, eu não me refiro apenas, né, a alterar os valores, mas também inserir novos valores e excluir valores que já existem, tá? Essas modificações não são refletidas aqui na tabela dinâmica até que você atualize, tá? Para atualizar a tabela dinâmica, basta que com a tabela dinâmica selecionada, você vem aqui na guia Análise de Tabela Dinâmica e clica aqui em Atualizar. Você pode clicar aqui em Atualizar tudo caso haja mais de uma tabela dinâmica, tá? Ou simplesmente no botão Atualizar. Tá vendo que quando eu cliquei, os valores foram alterados aqui embaixo, certo? Então, sempre que você tiver modificações de dados, você clica aqui em atualizar para atualizar a sua tabela dinâmica. Bem, e é isso. Isso é o essencial, basicamente, né, que você precisa saber para montar a sua tabela dinâmica, mas é óbvio que é um assunto muito extenso, muito complexo, existem várias configurações aqui que a gente pode aprender mais para frente em vídeos específicos. Lembrando que essa planilha, né, está disponível para download, é só acessar o link na descrição do vídeo. Você pode baixar essa planilha aqui com todas essas tabelas dinâmicas e a lista também de dados para você treinar e montar suas próprias tabelas, ok? Caso tenha alguma dúvida, sugestão, comentário, fique à vontade aí na área de comentários do vídeo e eu te espero então numa próxima aula. Até mais!